Oi, gente! Esse passo a passo eu vou ensinar para vocês fazer o mini suplá modelo Primavera 1. Esse modelo tem várias variações, então eu vou colocar várias videoaulas e, começando aqui pelo modelo inicial, eu tô utilizando o barbante azul bebê da marca Soberano, ordem 8, que são 8 fios, e o branco, que é o que dá esse detalhe. Se você tiver uma sobrinha de barbante aí, aproveita para utilizar nesse detalhezinho aqui, que faz toda a diferença e gasta bem pouquinho, tá bom? Então, para o barbante número 8, eu utilizo a agulha número 4,5, tá? Isso é pro meu ponto, tá, gente? Se vocês têm um ponto mais apertado, pode pegar a agulha número 5. E se você tem um ponto mais folgadinho, testa com a agulha número 4,5, né? Ou, aliás, 4,5 que eu tô usando, né? Ou a agulha número 4, vai fazendo o teste aí e veja, tá? Eu vou utilizar o barbante ordem 8, vocês podem utilizar o 6 também, tá? Fica legal, só que ele vai ficar um pouquinho menor. No caso, você faz, eu aconselho o quê? Tem gente que quer nessa medida. Então, você vai fazer o quê? Faz o seu suplá com o barbante número 6 e vê o tamanho que ficou. Se você achar que ficou um tamanho legal, você continua utilizando o número 6. Se você achar que ficou muito pequeno, que deu alguma alteração, você pode passar a usar o número 8, tá bom? Eu gosto com o 8 porque ele fica firminho assim, ó, arrumadinho na mesa, não fica mole assim de você bagunçar fácil, sabe? Então, vamos começar. Vou colocar o foco aqui. Acho que foi. Perdi a ponta do fio. Iniciando, então, com o anel mágico. Você pega o início do barbante, segura com os 2 dedos, enrola no dedo indicador e no dedo médio. Vai ficar essa argolinha aqui, ó. Você enfia a agulha aqui no meio, entre esses dois que tá nos dedos aqui, indicador e o médio. Pega a agulha aqui, pega o barbante, aliás, que vem ali do cone. Ele vai passar por aqui. Você só tira o dedo médio, olha só. Vai ficar um Ezinho. Vai treinando aí, gente, que é fácil. Quando a gente vê assim parece confuso, mas às vezes você precisa inventar o seu jeito de fazer o anel mágico. Depois que se você pega o jeito, você nem percebe mais o que tá fazendo. Então, olha só. Faço 3 correntinhas para subir, que equivale a um ponto alto, certo? E mais 2 correntes, que vai ser as correntes de separação. Então, aqui tenho 5 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Enrolo. Faço um ponto alto. Vou fazer aqui nesse círculo mágico 12 pontos altos separados por 2 correntes e contando que essa daqui já é a primeira. Então, eu já tenho 2 pontos aqui, vou fazer mais 10. Fiz aqui os 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, separados por 2 correntes. Fica assim, ó, todo largo. Eu puxo o fio do início ali, do anel mágico. Faço 2 correntinhas de separação. Tá, só. E eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 correntes daquelas iniciais. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Aliás, um ponto baixíssimo. Pegando, gente, a argolinha, a cabecinha do ponto mesmo, ó. As 2 argolinhas. Tá vendo? Aqui tem 1, 2. Na terceira, eu enfiei, introduzi, ó. Seria, então, aqui e aqui, tá vendo? Nas 2 argolinhas. Pegando aqui, pra ele ficar preso aqui em cima. Se você só enfiar aqui a agulha e fechar, ele vai ficar torto. Então, aqui ele vai ficar sempre presinho. Ó, fecha mais um pouco, ficou assim. Estranhinho, mas é o início. Aí, você vai fazer 2 correntinhas pra subir. Gente, pra subir, eu faço 2 correntinhas. Não faço 3, porque eu acho que fica um biquinho aqui no meu trabalho. Sempre parece que sobrou uma corrente. Então, eu faço 2. Se pro seu ponto fazer 3 correntinhas dá certo, então continua fazendo. No meu caso, eu faço 2. Então, vou fazer 3 pontos altos dentro de cada espaço de correntinha da carreira anterior. 2. 3. Ó, tá aqui. Essa aqui é a correntinha que eu subi, que são 2 só, tá vendo? Ela fica meio esquisitinha assim, mas depois ela se ajeita. 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto nesse ponto aqui. Então, vai ficar a mesma repetição que tá aqui, ó. Aqui equivale a um ponto alto em cima do ponto da carreira anterior, 3 pontos altos no espaço e um ponto alto em cima.
do ponto alto da carreira anterior. Então, vai ficar um ponto alto, 3 pontos altos. Um ponto alto, 3 pontos altos no espaço, tá? Vamos fazer até a última volta aqui. Chegamos, então, aqui no final. Olha só, foram 3 pontos altos em cada espaço e um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Chegando aqui depois dos 3 pontos altos, a gente vai prender aqui com ponto baixo. Então, você vai contar 1, 2, 3. Enfiando, não vai enfiar aqui por cima, você vai enfiar pela lateral a agulha. Introduzir a agulha aqui, ó, cabecinha do ponto, pega uma argolinha, 2 argolinhas, olha só, tá vendo? Fazer um ponto baixo, baixíssimo, bem apertadinho, para não marcar. Tá vendo? Se você deixar ele meio folgado, vai ficar uma onda aqui estranha. Se você fazer bem apertadinho, ele fica legal. Aí, ficou certinho. A gente vai fazer 2 correntes para subir, que seria o meu ponto alto, e mais 2 correntes de separação. Ficaram 4 correntinhas. Eu vou pular um ponto alto da carreira anterior e vou fazer um ponto alto no próximo espaço. Vou fazer 2 correntes. Vou pular um ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto no próximo espaço. E eu vou fazer isso até o final da minha carreira, tá? No começo ele fica meio esquisitinho assim, ó. É por causa que eu coloco 2 correntes. Se eu colocar 3, eu acho que ele fica um biquinho. Então, eu coloco 2, que é pro meu ponto. O meu ponto, ele dá certo assim, então eu prefiro fazer assim. Ficou assim, ó, a volta toda, um ponto alto, pula um ponto alto da carreira anterior, faz 2 correntinhas e faz um ponto alto. Então, um ponto alto, 2 correntinhas, pula um ponto alto da carreira anterior, um ponto alto, certo? Deu certinho. Tem que ter 16 aqui, tá, gente? Quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora a gente vai fazer o 16. É o 16º, né? É sempre bom conferir, porque às vezes a gente dá uma erradinha, se distrai e fica faltando um espacinho e você acaba tendo que desmanchar e fazer de novo. Então, confere sempre no final da volta que dá certinho. Fiz 2 correntinhas, vou contar 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. Do mesmo jeito que eu fiz antes. Ó, tá vendo? Ele vai se ajeitar. Eu faço assim, gente, para os pontos ficarem sempre alinhadinhos, ó, pra cima. Dependendo da forma que a gente faz, o ponto ele fica deitado assim, ó. Mesmo que o trabalho fique retinho, o ponto ele faz como se estivesse correndo para um lado. Então, você fazendo essas alteraçõezinhas assim, o ponto vai ficando sempre na mesma direção, saindo para fora, tá? Então, agora 2 correntes para subir. Agora também tem que ter uma alteraçãozinha, quer ver? 2 correntes para subir, vou fazer 3 pontos altos aqui, no espaço de corrente da carreira anterior. Fiz 3 pontos altos, faço um ponto alto no ponto da carreira anterior. Então, ficou assim, ó. As correntinhas para subir, 3 pontos altos aqui dentro do quadradinho da carreira anterior e um ponto alto em cima do ponto alto. Agora, você vai fazer 2 pontos altos no espaço de corrente. Primeiro a gente fez 3, agora vai fazer 2. E um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Então, aqui vai ficar assim, ó. 3 pontos altos no espaço, um ponto alto em cima do ponto alto. 2 pontos altos no espaço, um ponto alto em cima do ponto alto. E assim a gente vai alternando, ó. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. E aqui, ó, faltando 3 para acabar, você vai parar, tá bom? Que vai ter uma alteraçãozinha aqui. Então, você vai fazer a volta toda, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sequências assim, de 3 e 2. Quando chegar aqui, você vai parar e ver a alteração que vai ser feita. Então, gente, fiz aqui a sequência, ó, e parei aqui onde eu falei pra vocês, ó. Faltando 3 para completar. Vamos lá. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
3, 2, 3, tá? Confere aí, aqui eu faço assim mesmo, vou no 3, 2, 3, 2, sim, não, sim, não, sim, não, pra não ter perigo de errar. A cada volta você dá uma conferida, certo? Aqui, nesses 3 últimos, você vai colocar 2 pontos altos em cada. Não vai ter mais essa sequência de 3, 2, 3, 2, não. Você fez aqui, faltando 3 quadradinhos, esses últimos 3, eles serão 2, 2, 2, tá? Por quê? Porque ele tem que ficar com um número de pontos certinho. E para não dar aquela embicadinha que normalmente dá no trabalho redondo, eu costumo fazer assim. Você pode alternar e colocar esses 2 em qualquer sequência aqui. A diferença, eu coloco sempre aqui no final, porque eu acho que quando você... Como é sempre nessa parte que a gente faz a emenda para poder subir o ponto, essa alteraçãozinha aqui, ela modifica, ela não marca tanto como se a gente tivesse feito certinho. É um jeito que eu faço, daí se vocês acharem mais fácil fazer de outra forma, não tem problema, mas pra mim deu certinho. Ó, então aqui tem os últimos 3 quadradinhos, são 2 pontos altos, ó, 2 em cada espaço, um ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos. Então eu fiquei com uma 3, ó, 1, 2, 3, corridinhos, sem ter o de 3 aqui, tá? Então, fecho com ponto baixíssimo, uno bem apertadinho, pra não ficar esse nozinho aqui, ó, ele não pode ficar frouxo, senão fica feio. Vou fazer 2 correntes, aliás, para subir e 2 pontos altos. Sabe aqui onde a gente fez o ponto baixíssimo? Aqui já é um ponto, tá? Então, você vai pular esse aqui, ó, 1, 2. Tem gente que conta como se ele fosse, como se não fosse, aqui, ó, como se aqui já fosse o primeiro, tá vendo? Porque tem uma argolinha, que fica uma argolinha aqui, ó. Mas não é, essa argolinha pertence a essa subidinha que a gente deu. Então, você pulou um ponto que é esse daqui, a cabecinha de ponto, e fez no próximo. E você vai fazer isso em toda a carreira. 2 correntes, pula um ponto baixo, ó, pula um ponto baixo e faz um ponto alto no próximo ponto. Tá? Mesma coisa na volta inteira. 2 correntes, pula um ponto da carreira anterior, faz um ponto alto no próximo ponto. Então, terminei aqui a minha volta, gente, tá? Vocês precisam contar os quadradinhos, então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... E com o último aqui vai formar 27. Tem que conferir, porque às vezes a gente se distrai e acaba não fazendo um a mais, um a menos. E se você não conferir, às vezes você só vai perceber no final, né? E aí atrasa o trabalho. Então, olha só. Fechei aqui com ponto baixíssimo e vou começar a próxima carreira. Essas adaptaçõezinhas que eu faço, que são coisas simples assim que a gente vai pegando conforme a gente vai fazendo o mesmo modelo, são pro ponto ficar em pé, gente. Às vezes o ponto você vai fazendo e ele vai ficando assim inclinadinho. Daí fica feio, tipo assim, ó. Vamos dizer que tá assim. Ó, daí não forma o desenho que a gente quer, que são esses buraquinhos bonitinhos, praticamente quadradinhos, né? Não ficam perfeitos quadrados porque é tecido, mas ó, praticamente iguais, né? Quase iguais, vamos dizer. Tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai subir com 2 correntinhas. Nesse caso aqui, eu expliquei no outro vídeo que esse barbante, ele tá um pouquinho mais grosso. Eu vou fazer uma volta com meio ponto alto. Então, serão... eu subi... Opa, peraí. Voltando, eu faço 2 correntes, tá? Bem apertadinhas. E vou fazer 2 meio ponto baixo. O meio ponto baixo é assim, ó. Aliás, meu Deus, né? O meio ponto alto, gente, vamos lá. Começando de novo. Subo com 2 correntinhas e vou fazer meio ponto alto. Meio ponto alto é assim, você enrola, passa, pega a laçada e você vai ficar com 3 pontos na agulha. 3 argolinhas. Você vai enrolar
e vai passar a laçada todinha por dentro deles, tá? Então, ele vai ficar um ponto, a metade mais ou menos do ponto alto, tá? Olha só, um ponto pequenininho. E você vai fazer assim toda a carreira. Um meio ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, 2 meio pontos altos aqui no espacinho. Um meio ponto alto em cima do ponto alto, agora 2 pontos altos. Aliás, 2 pontos meio altos. Tá vendo? É assim na carreira inteira. Meio ponto alto em cima desse ponto da carreira anterior, 2 meio pontos altos dentro do espacinho. A carreira vai ser toda de meio ponto alto, tá? Que é para poder ficar no tamanho que eu quero, tá bom? Diminuindo meio centímetro mais ou menos no meu trabalho, porque esse barbante é de uma espessura um pouco maior. Prontinho, gente, fiz toda a minha volta de meio pontos altos, tá? E lembrando que eu esqueci de falar pra vocês, aqui nessa carreira aqui, ó, de quadradinhos vazados, ele tem que dar um total de 27 quadradinhos, tá? 27 espaços para que dê certinho o número de pontos que a gente vai precisar agora. Vamos subir, então, com 2 correntinhas. Prendi aqui com ponto baixíssimo, né, que nem eu fiz nos pontos anteriores, e vamos subir com 2 correntinhas. Bem apertadinhas. Vamos pular aqui onde a gente prendeu o ponto baixíssimo, a gente vai fazer no próximo. Então, eu vou fazer aqui mais 3 meios pontos altos. Meio pontos altos. Opa! Pegando direitinho nas 2 argolinhas, né? Então, vamos lá. Ficarão 4, contando já com aqui, ó. Subir de correntinha e mais 3. Então, ficou 4. 3 correntinhas. Pulo uma correntinha, um ponto, aliás, da carreira anterior. Faço um meio ponto alto no próximo. Vou fazer aqui, então ficou assim, vamos lá. 2 correntinhas para subir, 3 meio pontos altos, 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer 9 meio pontos altos. Então, vamos lá. Já fiz um, então 2. O meu ponto é bem apertadinho, tá, gente? E é difícil, eu tô olhando através da tela do celular, então tem hora que eu não acerto os buracos aqui. Fica confuso, né? Tem que olhar através da tela, porque eu tô gravando com o celular e tem hora que fica tudo embaçado. Se a gente não corrigir na hora, ninguém entende nada. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, mais 1, 9. Tá? Olha só. 3 correntinhas. Epa. 1, 2, 3. Pulo um ponto de base, que é um ponto da carreira anterior. Faço no próximo mais 9 meio pontos altos, tá? Essa vai ser a repetição, ó. Só aqui que vai ser diferente, porque quando a gente der a volta toda, vai emendar aqui e já vai ficar no lugar certinho. Mas vai ser uma alteração assim, ó. 9 meios pontos altos, 3 correntes, pulando um ponto da carreira anterior, faz no próximo. Então, vou fazer essa repetição. 9 meio ponto, 3 correntinhas, pula um ponto, 9 meio ponto novamente. Então, gente, olha só, já fiz a volta toda. Então, cada espacinho desse aqui tem 9 meio pontos altos, 3 correntinhas de separação, pulando um ponto da carreira anterior e já faço mais 9 meio pontos altos. Aqui onde eu iniciei com 4 pontos, meio pontos, né? Eu vou fazer, então, aqui 9 meio pontos, 3 correntinhas, pulei um, aí vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Que vai dar certinho, emendando com esse, já vai dar os 9 certinho, que é o que a gente precisa. Então, faço aqui o meu ponto baixíssimo, bem apertadinho, para não ficar subindo aqui, olha só, certinho. A foto fica um pouco estranha, no vídeo fica um pouco estranho, mas na hora que eu fizer o ponto aqui de cima, ele se ajeita. Vou fazer agora é ponto baixo, então eu faço uma corrente, um ponto baixo no próximo espacinho. Aqui dentro desse espaço eu vou fazer 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, opa, 8, olha só. Tá vendo? Então, 2, 4, 6, 8. Então, recapitulando aqui. Fiz 5 meio pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Prendi com um ponto baixíssimo. Daí, subi, né, com uma correntinha. Fiz um ponto baixo no próximo, aqui, né? Aliás, fiz um ponto baixíssimo aqui. Subi com uma correntinha, fiz um ponto baixo aqui. Eu vou pular um ponto da carreira anterior e já vou fazer logo o lequezinho de 8 pontos altos dentro do espaço de correntinhas. Então, dentro de cada espaço desse aqui, ó, aqui, vai ter 8 pontos altos, juntos assim, normal, certo? Tomara que tenha dado para entender. Então, deixando a agulha aqui bem apertadinha, eu vou pular o primeiro, vou fazer um ponto baixo no próximo, tá? Então, vou fazendo aqui até chegar no penúltimo aqui. Lembrando que o último eu vou ignorar e já vou passar pro próximo lequinho, tá? Olha só. Eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou ignorar o último daqui e já vou fazer direto no lequezinho ali. Fazer 8 pontos altos. Vou dar uma dica pra vocês aqui. Deixa eu fazer, daí eu já mostro. São 8 pontos altos. Daí, gente, conforme vocês forem fazendo, vai ficando apertadinho, vai ficando juntinho, ó. Né? Aí, às vezes, a gente vai chegando aqui na ponta e você insiste em continuar fazendo. Aí, um ponto começa a ficar por cima do outro e fica feio. Então, você faz aqui, ó, 4, 5, puxa bem pra cá. Tá vendo? Aí, agora você faz o restante. Então, eu tenho 2, 4, 5, vou fazer mais 3. Tenho espaço suficiente pra fazer sem o ponto ficar em cima do outro. Tá? Às vezes acontece de eu me distrair assim, daí o ponto vai um pouquinho pra cima. Aí eu desmancho e faço. Olha só. Tá vendo aqui embaixo? Certinho? Tá vendo? Pra ficar assim, ó. Eu vou fazer mais um pra mostrar pra vocês como que às vezes acontece. Pulei o primeiro, vou no próximo, aí eu vou completar aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ignoro o último e vou pro lequezinho. Então, vão ser 8 pontos altos aqui, tá? Vou fazer sem puxar, que é pra vocês verem como às vezes acontece de ficar feio. Esse barulho aqui, né? Tá tão silêncio que chega e faz o barulhinho do pano, do negócio raspando. Ó, se você não puxar... não consigo focar. Tá vendo que o ponto começa a subir por cima, ó? 2, 4, 6, 8. Tá vendo que o oitavo ponto aqui, ó, ele já começa a vir pra... Deixa eu puxar ele pra vocês verem. Assim, sabe? Ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas tem uns pontos que ficam assim. Ele torce aqui assim, ó. Então, é essa puxadinha que você tem que dar. Chegou aqui, ó, viu que não tá cabendo mais? Puxa um pouco pra cá, você abre espaço, tá vendo? Ó, vou fazer esse último, ó. Puxei pra cá, abri um espacinho aqui. Sobrou aqui a argolinha de correntinha pra eu colocar o restante dos pontos. Então, faço os pontos altos. Olha como eles ficam certinho. 2, 4, 6, 7, falta 1. Então, vou fazer isso na volta toda, ó. 8 pontos altos no lequezinho, 6 pontos baixos, 8 pontos altos. Vou fazer na volta toda e já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, fiz aqui, tá? Cheguei aqui no último, fiz os meus 8 pontos altos dentro do espacinho. Vou pular um e vou fazer um ponto baixo no próximo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo.
totalizando aqui 3 pontos baixos, 4, e agora eu já vou unir aqui naquela carreira de correntinha, que vai ficar contando pra mim como sendo o quinto, e o sexto vai ser esse aqui, que é o que a gente fez como... Foi o primeiro ponto baixo dessa carreira, né? Eu vou fazer o arremate, corto o fio e vou passar pra linha, pro barbante branco. Vou deixar assim apertadinho, na hora de fazer o arremate eu modifico aqui, só pra sair mais rápido aqui. Então, com o barbante branco, na mesma espessura, tá? Com a mesma agulha, eu começo meu ponto, já deixei aqui presinho no barbante. Você pode fazer da forma que você quiser, eu só faço assim como se fosse começar mesmo, ó. Né? Escolhe qualquer lugar aqui, normalmente eu vou aqui no primeiro, ó, tá? Então aqui eu tenho meus 8 pontos, antes de iniciar esse primeiro ponto aqui, tá? Então aqui tá a minha carreira de ponto baixo, onde finaliza o meu ponto baixo e antes de começar o ponto alto. Então eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto eu faço um ponto alto, vou fazer um ponto alto separado por uma corrente em cada ponto da carreira anterior, que é só fazendo até o final. Olha só, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Vou fazer todos aqui desse primeiro para poder mostrar para vocês como é que fica. É bem simples, eu tento sempre simplificar as coisas. Eu faço o primeiro para tentar achar o formato que eu tô procurando, sabe? Então, eu vou tentando ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo. Utilizo vários pontos. Aí, depois que eu consegui chegar nesse formato, aí eu comecei a fazer ele de novo, tentando deixar só pontos assim mais básicos, mas para não ter tanta alteração de pontos. Então, olha só, eu fiz aqui a carreira toda, ó. Ficaram 2, 4, 6, 8, 9. Comecei aqui antes do primeiro ponto, tá vendo? Logo depois do ponto baixo e finalizei um ponto logo antes de iniciar o ponto baixo aqui, tá vendo? Por isso que totalizou 9. Lembrando que tem 8 aqui e ficou 9 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu vou contar, ó. Espacinhos entre os pontos baixos ficaram 1, 2, 3, 4, 5. São 6 pontos baixos, mas eu tô contando os espaços entre eles, ó. Então, eu vou colocar no terceiro. 1, 2, 3. Vou fazer um ponto baixíssimo. Bem apertadinho. O segredo pra ficar bonitinho, escondidinho, é você apertar bem essa argolinha aqui, ó. Deixar bem justinho a parte que fica aqui na agulha. Então, ficou assim, certo? Primeiro, vou fazer um ponto alto, novamente aqui, assim que termina os pontos baixos. Então, olha só. Um ponto alto, 1, 2, 3, fiz o ponto baixo, barulho de moto, conto de novo o espacinho, 1, 2, aí 3 no terceiro eu faço um ponto alto, vai ficar sempre aqui, ó, no início e no fim dessa carreira de pontos altos. Então, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Agora, é só uma repetição, tá, gente? Vai repetindo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. É importante você conferir se tá ficando com 9 pontos altos ali, separados por corrente. Às vezes a gente se perde, né, se confunde um pouco e acaba fazendo um ponto a mesmo e só vai descobrir no final do trabalho, na última carreira. E é muito chato, né, quando você acha que tá terminando e daí descobre que você colocou um ponto a menos. Então, é só você ir fazendo esse ponto e ajeitando direitinho e contando. Sempre no final da carreira dá uma contada. Eu, no caso desse modelo aqui, sempre que eu chego no final da carreira aqui do branco, antes de prender com ponto baixíssimo, que nem esse aqui, ó, o último ponto nesse bico aqui. Aí eu vou lá e conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo mundo pode errar, então às vezes acontece comigo de eu fazer e esquecer de pôr uma correntinha entre os pontos. Aí eu pego, desmancho e faço tudo de novo. Tem que fazer isso, senão a gente acaba, né, com um trabalho feio e estranho, ó. Então é só fazer isso em toda a volta e depois a gente vai concluir. Então olha só, gente, cheguei aqui, já fiz os meus 9 pontos separados por uma corrente.
prendi aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou cortar, desse jeito aqui eu já corto a linha, o barbante no caso, né? Puxo o fio, tá? E aí agora eu prendo aqui no último ponto. Eu introduzo, aqui se vocês perceberem fica uma cordinha, eu introduzo aqui dentro, pegando no ponto mesmo, ó. Pra ficar bem acertadinho, senão ele fica deformado, tá? Então aqui tá o ponto de início, que eu usei o branco. Aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, ó, eu vou passar a agulha aqui. Essa parte é um pouco chatinha, mas tem que fazer. Você dá uma apertadinha assim, afrouxa o ponto aqui. Porque como é o ponto baixíssimo, e o meu ponto já é apertado. O baixíssimo, então, né? Vira do lado. Aqui. Opa, peguei uma cordinha só. Porque ele vai substituir o ponto que é do ponto baixíssimo, tá vendo? Senão ele fica um ponto a mais. Então, pega aqui. Passa de novo. E puxa. Ajusta pra não ficar amontoadinho aqui. Opa, ficou todo torto. Então, gente, olha só, cheguei aqui no último ponto, faço uma corrente de separação, mais um ponto alto. Prendo com um ponto baixo aqui no terceiro, ponto baixíssimo, né? Deixo meio folgadinho e passo a cordinha pelo meio, ó. Eu já cortei aqui. Passo na cabeça do ponto. Enfio aqui dentro, ó, por trás, pegando só uma argolinha daquele ponto baixíssimo que eu fiz. E passo o fio por dentro. Pra formar essa parte aqui, ó, ficar toda com o mesmo desenho. Então, ele ficou assim. Agora, a gente vai fazer a última volta, que é a volta em azul bebê. Só assim já ficou bonito, mas o que dá o acabamento mesmo, a finalização, é essa última carreira em azul bebê. Então, você vai começar o ponto. Eu começo já... Eu evito de começar no mesmo lugar, eu ponho sempre um ponto pra frente, que é pra não ficar os nozinhos de escondendo todos no mesmo lugar. Então, aqui é um ponto baixo em cada espaço e um ponto baixo sobre cada ponto. Esse daqui, pra não ficar fechando, assim, dobrando, você faz com a mão um pouquinho mais folgada, tá? Eu que tenho o ponto muito apertado, é só dar uma relaxada um pouco mais na mão, olhando pra ver se tá ficando bonitinho aqui em cima, né? Que nem esse aqui, ó. Já ficou muito grande, daí eu desmancho. Como meu ponto é apertado, eu tenho um pouco de dificuldade pra folgar, assim, sabe? Então, vamos lá. Um ponto alto em cada espaço, um ponto alto em cima de cada ponto. Vai fazendo com a mão folgadinho, assim. Se você fizer apertadinho, que nem os outros pontos, ele vai, quando você terminar, ele vai ficar assim, ó. Dobradinho assim, tá vendo? Então, você faz com a mão folgadinha e daí ele já vai ficando aqui, confortável, né? Olha só. Tô fazendo folgadinho e vai ser assim toda a carreira branca. Com pontos baixos, aí só chegando ali no ponto baixíssimo eu já vou mostrar pra vocês que é um pouquinho diferente. Então, um ponto baixo em cada espaço, um ponto baixo em cima de cada ponto. Lembrando que os outros modelos têm algumas alteraçõezinhas justamente nesse finalzinho, porque para dar um efeito diferente, assim, destacar um pouquinho, né? Eu mudo essa parte. Então, fica de olho que vai ter outros vídeos com as opções para alterar esse modelo, tá? Então, fiz aqui, ó, um em cada espaço, um em cima de cada um. Lembrando que esse primeiro aqui também vai ter um em cima, ó, no ponto. E aqui, quando chegar no ponto baixíssimo, você vai enfiar por trás. Ó, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Tá vendo que ele tem um espacinho? Deixa eu ver se foca. Tá vendo aqui, gente, ó? Ele tem um espacinho aqui no meio. Se você reparar bem, esses dois fios aqui da frente e esse fiozinho aqui de trás, ó, pertencem a um ponto baixíssimo. Então, é aqui que você vai pegar. E vai fazer outro ponto baixíssimo. Apertadinho, pra ficar bonitinho. Então, olha só, vai dar esse efeitozinho aqui, ó. Nem mostra como se estivesse pegando, como se não estivesse pegando. Então, um ponto baixo nesse primeiro ponto.
tem que fazer, ele é um pouquinho mais chato de fazer, mas tem que fazer pra fazer o formato certinho. Então, um ponto baixo em cada espaço. Um ponto baixo no meio. Um ponto baixo em cada espaço, não, em cada ponto, né? Então, ó, repara bem. Vou esticar bem aqui pra mostrar. Aqui tem um ponto alto, ó. O ponto tá pegando aqui na cabecinha do ponto alto, tá saindo em cima do ponto alto e tem um ponto baixo também no meio aqui, no espaço de correntes. E vai ser assim em todo o trabalho, ó. Tá vendo? Em cima, no meio, em cima, no meio, em cima, no meio, e é um ponto só. O que faz com que ele fique retinho assim, ó, é o fato de você ter usado esse último lugar aqui, ó, esse último ponto em cima. Às vezes a gente faz aqui no meio e já pula pro ponto baixíssimo dele, já vai ficar assim. Já não vai ficar legal, tá bom? Então, vamos fazer a volta toda. E daí a gente já mostra aqui. Cheguei então aqui no último, faço o meu último ponto baixíssimo, pegando por trás, que nem eu mostrei nos outros, né? E corto o fio. Então, fiz aqui o meu último ponto baixo. Vou fazer o ponto baixíssimo aqui no ponto baixíssimo da carreira anterior. Vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto da carreira branca aqui, ó. Porque eu comecei aqui, né? Então, aqui eu tenho que fazer um ponto baixo. Aí, eu faço o ponto baixo e já puxo o fio que eu cortei, tá? Aqui eu já faço a junção, ó. Pego nesse primeiro ponto, passo o barbante por aqui, tá? E aqui atrás, ó, vamos lá de novo, gente. Aqui atrás, olha. Aqui tem duas. O barbante que eu tava utilizando saiu daqui. Então, eu vou voltar esse fio aqui por dentro, pegando em apenas uma argolinha. Ó. E eu vou puxar o fio aqui pra trás. Só isso, só. Tá? Quem tiver dificuldade, que não estiver entendendo, dá uma assistida no primeiro vídeo de suplá que eu coloquei aqui, que é o suplá modelo festa, que lá tá bem explicadinho essa parte. Ajusta, porque nesse primeiro aqui, como a gente iniciou vários fios, ó, tem o branco, o azul, então às vezes ele fica um pouquinho tortinho, então você ajeita, e pronto. Ficou prontinho, olha só. Tá retinho, agora é só fazer os arremates, tá? Pra arrematar, eu arremato sempre do mesmo jeito, tá? Faço um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Vou mostrar aqui nesse primeiro. Puxo bem primeiro o início do fio. Eu passo o barbante, pegando uma golinha do ponto que já tá lá, parado. Passo e prendo, ó. Assim, esse nó aqui nunca vai desmanchar. Você aperta bem. E daí você passa o ponto baixíssimo, né? Por dentro dos outros pontos. No lado do avesso. Assim que eu faço. Eu passo por 3 ou 4 pontos, eu verifico assim o tanto que eu acho que me dá confiança, sabe? Ó. Esse aqui por dentro de 2 já é o suficiente. Nesse caso aqui, que o ponto tá bem certinho. Corto o rente e pronto. Tá? Aí faz o arremate de tudo. E tá prontinho. Eu fiz 2 desse daqui, ó. Esse é o azul bebê, já falei no começo do vídeo, é da marca Soberano, né? É ordem 8. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter explicado direitinho. E pra quem ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se eu não responder, é porque eu respondi ao longo do vídeo ou porque eu acabo respondendo num outro vídeo. Então acompanhe aqui as postagens, porque quando eu vejo que tem muita dúvida sobre uma coisa só, eu pretendo fazer um vídeo explicando, ao invés de ficar respondendo comentário por comentário, porque às vezes a gente pode esquecer alguém. E a próxima videoaula, então, vai ser esse modelo aqui. Vou colocar esse azul, ou se vocês preferirem, eu coloco o maior nessa coleção aqui, que eles são diferentes. Parecem iguais, mas são um pouco diferentes, tá bom? Então, quem gostou do vídeo, deixa uma curtida, tá? Compartilha esse vídeo com alguém, porque sempre tem alguém que pode estar interessado em aprender, e compartilhando vocês ajudam o vídeo a chegar em mais pessoas e o canal a crescer também, tá bom? Obrigado, gente, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e entra aqui no meu canal, né, se inscreve lá, ativa o sininho, porque eu vou trazer várias versões desse mesmo modelo. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, que é o Lucélia Silva, aliás, o crochê Lucélia Silva, vocês vão ver que tem muitos modelos que são a partir desse daqui. Esse aqui foi o primeiro, daí
A partir desse aqui eu fui fazendo várias alteraçõezinhas que são alterações pequenas, mas que transformam o trabalho. Igual esse aqui, ó. Parece totalmente diferente, mas é quase igual. São pequenas alterações. Então, um beijo pra vocês, bom crochê pra todo mundo. E pega esse barbante aí, porque barbante parado não vira tapete. Barbante parado não vira suplá. Quem faz a mágica é você.